Salve, salve, guerreiras! Bem-vindas ao canal Margarete de Assis com a websérie Mulheres de Superação. Eu tenho certeza que teremos muitas histórias bonitas para contar aqui. Aproveito agora para pedir para que você se inscreva no canal novo, para que ele possa chegar essas mensagens, essas histórias para milhares de pessoas, milhares de mulheres que têm também esse poder de reinventar a vida. Então eu digo assim: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para mim que o céu, que a terra e o mar. Hoje vocês vão conhecer a história de Cleuzita de Assis, minha mãe, minha guerreira, minha inspiradora. E são pessoas, esses 3 primeiros episódios são pessoas que vieram de lugares simples, de fazenda, e que construíram uma história linda, uma história de família e uma história para dar vida, tá, a essas pessoas que tanto precisam ouvir, que precisam acreditar que todo esforço vale a pena, que todo esforço é uma conquista. Um super beijo para vocês, me acompanhem sempre, divulguem, e também gostaria de estar recebendo essas histórias, vocês comunicando que conhecem pessoas também com histórias lindas, para que eu possa ir até vocês, gravar essas histórias e a gente mostrar para o mundo que a vida é uma guerra, mas também a vida são feitas de vitórias. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Olá, começa agora mais uma edição do programa Mulheres no Legislativo, uma parceria da TV Assembleia, assessoramento temático aqui da casa e agência de notícias. O projeto visa conhecer um pouco mais da trajetória política e de vida das mulheres que fizeram e ainda fazem parte do Parlamento goiano. Cleuzita de Assis é uma dessas mulheres. Ela foi deputada estadual aqui na casa por 2 mandatos, 11ª e 12ª legislatura. Muito obrigada, Cleuzita, por ter vindo e participar desse projeto. Eu que agradeço de ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, naturalmente, mostrando algo que a gente fez no passado, nessas 2 legislaturas. E Cleuzita, a gente fez muita coisa. A gente precisou de umas 6 páginas aqui para falar. Autora de vários projetos importantíssimos, criação de municípios, 2 municípios, Chapadão do Céu, Valparaíso. A gente vai falar como que foi, né, essa luta para a criação desses municípios, mas antes eu vou falar um pouquinho dela aqui. Ela é natural de Mineiros, funcionária pública federal aposentada, era da área da educação, mãe de 4 filhos, avó de 9 netos e bisavó de 4 bisnetos. Cleuzita também foi casada com José de Assis, que foi deputado estadual aqui também por 2 mandatos, deputado federal, secretário e que infelizmente faleceu num acidente aéreo. Bom, Cleuzita, a vida segue e segue com muita intensidade. Eu vou falar você mesmo, porque eu estou te achando tão bem, né? Que bom. Tão atuante ainda. Você teve que se reinventar, né? Após a morte de José de Assis. Até então você era dona de casa. Como é que foi essa reviravolta? Você com disse, 4 meninos pequenos. É verdade, porque eu fui assim, eu diria, atuante como esposa, né, como secretária particular de José de Assis, porque ele atendia, né, a maior parte do público dele era na nossa residência, né? E eu teria que fazer essa parte de secretária dele. Quer dizer, você tem um aprendizado, mas é muito diferente você ouvir e não tomar decisões do que quando você passa a participar diretamente. Aí são decisões que você que tem que tomar, né, posições, né? Então essa mudança ela foi assim muito drástica. Eu tive que
me adaptar o mais rápido possível, colocar um barco que tinha parado de rodar e colocar ele para rodar novamente, né? Sim. E não foi, imagino que não deve ter sido fácil. 4 filhos pequenos, né? Alguns na adolescência, né? O caso do Ulisses, né? E assim, como que a senhora se viu falando assim, não, eu tenho que meio que assumir o lugar do José, porque a senhora entrou na política numa época que até então era mais machista do que é hoje, né? Porque ainda é machista. Como é que foi essa decisão? Olha, não foi fácil, porque você disse uma coisa assim muito importante. Eu entrei no momento ainda que realmente a participação da mulher era muito difícil. O machismo tomava conta, né? Então foi um problema assim, eu tive que adaptar. Muitas vezes eu percebia que nessas andanças pelo interior, como o deputado tem que fazer, né? O político de uma forma geral, então a gente via a resistência, inclusive das mulheres, né? Com a minha participação na política, sabe? Então eu tive que reeducar. Essa foi a realidade, sabe? De ver aquela situação, né? De ver, às vezes até gerava ciúmes, a gente percebia isso. Então, teria que ter um cuidado imenso para poder você articular, para tirar, mostrar para elas que aquilo era uma coisa natural também, a participação da mulher. Na época da senhora, quando a senhora foi eleita para a 11ª legislatura, né, em 87... tinham outras deputadas também pleiteando, tentando, ou a procura era pequena? Não, tinha, muito pouco. Inclusive, nós fomos na primeira legislatura, fui eu e a Conceição Gayer, né, eleitas, né? E, então, a participação da mulher foi muito pouco naquele momento, sabe? Conceição Gayer, né, que já faleceu, delegada. Delegada, né? Bastante muito atuante também. E a senhora era amiga dela? Amiga dela. Aliás, eu fiquei amiga depois do resultado da eleição, né? E aqui eu a conheci. A senhora teve que juntar com ela para conseguir ter algo, voz, né? Como é que foi? Você teria que sobreviver, porque ela era uma pessoa muito dinâmica, a Conceição. Tinha um conhecimento jurídico muito bom, né? E, aliás, eu falo que aprendi muito com ela também. E, com certeza, ela deve ter aprendido muito com a senhora, principalmente na área da educação, né? É verdade. Que é o forte. Bom, ainda contando um pouco aqui da trajetória da Cleuzita, ela foi reeleita depois ainda em 91, foi reeleita para a 12ª legislatura, né? Ficando até 95. E, depois disso, a senhora foi secretária, né? Várias secretarias aqui, até entrar na SUDECO. Me fala um pouquinho ainda dessa transição, por favor. Olha, eu tive, nesse período de deputada, eu acho que eu fiz o possível dentro do legislativo, né, que eu pude... às vezes eu até digo que eu conheço o lado da moeda dos dois lados, né, porque eu aprendi ao longo da minha vida ser situação, sabe? Foi o período que José de Assis, né, foi... político, né? E ele sempre foi situação, ele nunca foi oposição. Eu já entrei num período de oposição. Pelo PFL? Pelo PFL. Então, isso é muito diferente do que você ser situação, né? Então, eu tive que realmente dinamizar para poder conseguir, pelo menos, a credibilidade, né, junto com os órgãos federais, com o governador do estado, né? Porque eles me viam como uma pessoa de oposição.